Amém? Deuteronômio 7. Ali será baseada a palavra que Deus colocou para nós essa noite, colocou em meu coração. E o nosso Deus é um Deus de propósito. Quando Ele faz uma aliança com o seu povo, e o chama de povo meu, quando Ele fala a Moisés, quando Ele derrama a sua promessa sobre Abraão, dizendo que Abraão seria pai de uma grande nação, incontável como as areias da praia, as estrelas do céu. Deus começa ali a colocar seu plano em prática, de ter um povo. Esse povo passa por tanta luta, esse povo, ele que se torna escravo por muitos anos, centenas de anos, através de Jacó. José do Egito é vendido, Jacó, depois do perdão, de ele perdoar os seus irmãos, Jacó se junta a ele ao Egito, e eles começam a ganhar força ali, e o novo reinado não reconhece quem José é. Então, vê que aquele povo está se tornando forte, e pensa, espera aí, alguma coisa precisa ser feita. E faz daquele povo cativo, escravo. E Deus levanta Moisés com o propósito de libertar esse povo. Esse povo é liberto. Deus faz uma aliança com Moisés no Sinai, dizendo que esse é meu povo. Ele entrega os mandamentos e declara a promessa de Deus, que esse seria o povo de uma terra que mana leite e mel. Então, Deus liberta aquele povo de maneira milagrosa. Foi falado nos cultos, né, da festa dos tabernáculos. Foi ministrado. E então, Deus, neste capítulo, neste livro de Deuteronômio, é como uma despedida para o seu povo. E deixando o caminho pronto para que Josué, essa nova geração, tomasse posse da terra prometida. E esse capítulo 7 de Deuteronômio, a igreja vai acompanhar, e pontualmente alguns versículos do capítulo 7, virão outros que complementarão de alguns tópicos que Deus falou comigo sobre Deuteronômio 7. Porque Deus ali fala sobre a conquista da terra prometida. Ele fala para o seu povo o que deveria ser feito, como deveria ser feito. Então é um tempo de identidade. Eu até anotei, como o texto de aliança ressalta a seriedade das promessas de Deus e a necessidade de Israel, como parceiro dessa aliança, de obedecer aos termos do tratado, de modo que Deus possa cumprir suas promessas. Deus entrou com a promessa e o povo com a obediência. Tinha que obedecer para que se cumprisse a promessa de Deus. Então, Deuteronômio 7, fica claro como ele deveria tomar posse da terra. Era uma batalha, irmãos. O lugar onde eles estavam tomando posse era de um povo mau, um povo que deveria ser aniquilado, para que tomasse posse daquela terra que mana leite e mel, da promessa de Deus, de Jerusalém, de Israel. Amém? Então, no capítulo 7, Deus discorre através da vida de Moisés o ensinamento para o seu povo, de como deveria ser. Mas esses ensinamentos, eu anotei, é um tempo de conquista, o que Deus fala, é um tempo de estabelecer, de identidade, de cumprimento de promessas, de honra de um povo, mas que é necessário essa obediência. O que a gente vai entender é que esses valores que Deus colocou através da vida de Moisés para o seu povo, é aquilo que Deus quer de nós, porque nós somos o seu povo. Amém? Quando Pai, Filho e Espírito Santo, na figura de Jesus, declara aos discípulos, ide pregar o Evangelho, a partir de Israel, de Jerusalém, até os confins da terra.
Amém? Ele está dizendo que aquele povo, que são os gentios, é enxertado a promessa. Nós passamos a ser irmãos de Jesus e co-herdeiros com Cristo das promessas de Deus. Então, passamos a ser povo de Deus. Aqueles que se dobram, aqueles que reconhecem a necessidade do amor de Deus, passa a ser filho de Deus e povo escolhido e separado. Então, aquilo que Deus fala de característica, de como Deus quer que a gente tome posse dos planos, é o que Deus fala para nós hoje. Então, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, diz assim: pois tu és um povo santo ao Senhor, o teu Deus. O Senhor, o teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O primeiro ponto que Deus quer nos ensinar, e Ele ensinou ao povo de Deus, para que tomasse posse da terra, e para que a gente tome posse do reino de Deus sobre nós, nós somos escolhidos de Deus. Pode parecer uma palavra recorrente, que a gente fala tanto, mas para alimentar nossa fé. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra. E a palavra se renova a cada dia, à medida que a gente lê, o Espírito Santo vai e revela nova e faz nova todas as coisas. Essa é a intimidade, esse é o milagre, esse é o poder de Deus, através da sua palavra. Faz nova todas as coisas. Então Deus fala assim: vocês são o meu povo. Em Efésios 1:4, não precisa abrir, porque, irmãos, vocês vão ficar em Deuteronômio 7. Amém? E eu vou fazer essa ponte para testificar o que Deus fala para nós, no Antigo Testamento ao Novo Testamento. Em Efésios 1:4 diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa, diante dEle. Amém? À medida que a gente entrega o nosso coração, a justiça de Deus sobre nós faz a gente um povo sem culpa. Porque toda culpa de pecado que foi dito em Isaías, que o peso do pecado estava sobre Jesus, foi morta na cruz. Jesus se entregou em nosso favor. Então, nós não temos culpa mais, porque vivemos novidade de vida. Então, primeiro ponto, nós somos um povo escolhido de Deus, para tomar posse da terra e para tomar posse das promessas. A mesma característica, a mesma unção, o mesmo poder que Deus tinha sobre o povo, Ele fala: filho, você é povo meu, escolhido meu. Segundo ponto, que está no versículo 2, resgatados da servidão. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, Ele vos tirou com a mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Amém? Deus tirou o nosso povo do Egito. Com mão forte o Senhor tira da escravidão que existia no Egito. A escravidão que nós estávamos no império das trevas, e com o milagre da salvação, o Senhor nos tira e coloca no reino do Filho do teu amor, na luz. Da mesma forma, o povo de Deus, ele é tirado da escravidão do Egito e vai para uma terra prometida, para as promessas de Deus. Claro, em meio a tudo isso, o povo desobedece, peca, aquela geração não entra na terra, mas a promessa se cumpre que o povo de Deus entra. Não aquela que pecou tanto e se afastou de Deus. Mesmo com todos os milagres de mantimento do maná, da coluna de fogo, não é verdade? Tudo aquilo, a nuvem caminhando, a proteção de Deus, a chuva quando necessário, Deus sendo fiel e o povo idolatrando, o povo negando a Deus. Mas Deus cumpriu a palavra, entrou a geração de Josué, aquela geração que tomou posse de que nós fomos resgatados da servidão. Em 1 Pedro 1,18 diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Amém?
Como Deus diz ao povo de Israel, Ele diz: nós fomos resgatados da servidão com um preço alto. E o que essa palavra, o tema dessa palavra é privilégios e responsabilidades. Nós somos privilegiados. Esse segundo ponto fala que nós fomos resgatados da servidão. Isso foi o que Deus fez por nós. E são 7 pontos de que nós somos privilegiados. E depois nós entenderemos a nossa responsabilidade com tudo isso. Mas desfruta das bênçãos aí, que daqui a pouco vem a nossa responsabilidade, que é bênção também. Amém? Terceiro ponto. Nós somos dignos de uma aliança com Deus. Se você se acha indigno, se você acha que você não deve ser honrado com essa aliança, o Senhor vem com uma promessa sobre você. Ele quer te abençoar. Versículo 9 diz assim: saberás, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Amém? O Senhor é fiel às gerações. Se você guarda os mandamentos do Senhor, os seus filhos serão abençoados. Em nome de Jesus. E para testificar, isso é a caminhada que nós temos com Deus. A fé que vem, quando nós pregamos aos nossos filhos, quando eles vivem esse milagre, novidade de vida, eles passam a desejar. Teve um adolescente que essa rede passada, ele com 12 anos, ele falou: eu quero entregar minha vida para Jesus. E ele fez oração aceitando Jesus. E ele chegou em casa e falou assim: pai, mãe, eu não vou tomar mais a ceia. Aí os pais falaram: tá, filho, mas por quê? Porque agora eu decidi por Jesus. Então eu vou esperar o próximo batismo e vou me batizar, porque eu escolho Jesus. E alguns não entendem, né, essa questão de a gente deixar a criança dentro da pureza de criança, que dos tais ao reino dos céus tomar a ceia, porque eles têm ligação direta ao Pai. Agora, no tempo em que eles passam a entender as coisas, que é na adolescência, alguns mais maduros, um pouco antes, outros amadurecem, demoram mais, então é um pouco mais para frente. Aí eles passam a decidir, escolher por Jesus. E neste tempo é o tempo de parar de tomar ceia, sim. Porque já é o tempo de escolha. É o tempo da ciência, do bem e do mal, do entendimento do que eles querem, do entendimento daquilo que foi pregado no coração deles, daquilo que foi pregado na infância, daquilo que eles receberam de palavra. E a promessa aqui será abençoado de geração após geração, a fidelidade de Deus para aquilo que você ministrou aos seus filhos. Esse adolescente falou: quando é? O pai me procurou e falou: pastor, quando que é o próximo batismo? Eu falei: dia 3 de dezembro. Ele falou: amém, meu filho vai se batizar dia 3 de dezembro. Como é que ele faz? Tem uns estudos, ele vai lá, e para ele ter um entendimento maior, para ele testificar essa decisão dele. E ele está feliz. Ele está feliz por não tomar a ceia. Porque ele sabe que dia 3 de dezembro, no domingo, ele vai tomar a ceia. Porque ele decidiu por Jesus. Essa é a fidelidade da palavra ministrada ao filho dele. Fidelidade à promessa de Deus sobre a vida desse homem de Deus, que ministrou ao seu filho. E o filho falou: quero aceitar Jesus. Nós fizemos o apelo. Nem sempre a gente faz o apelo com os que ministram na rede, mas nessa rede foi feito o apelo. E ele estava lá. Eu decido. Eu não perguntei, mas provavelmente no coração dele já estava o Espírito Santo falando: está chegando a hora. Está chegando a hora, você tem entendimento. Você já me ama. Você já gosta de estar na minha casa, você já gosta da minha presença. É a hora de escolher por mim. E ele falou para o pai: não quero mais tomar ceia. Porque eu já escolhi Jesus. Então eu já tenho ciência do bem e do mal. Então, como eu tenho entendimento agora, eu não devo tomar a ceia até que eu me batize. Ceiar. Lindo, né? Isso é o entendimento que o Espírito Santo vai trazendo aos filhos. Versículo 14. Bendito serás mais do que todos os povos.
Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Deus fala, vocês são favorecidos sobremaneira. O meu favor os acompanha. Aquilo que é o meu propósito é sobre vocês. Vocês serão frutíferos e abençoados. Em Romanos 8, 28 diz assim, testifica. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles e que são chamados, que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz bem todas as coisas àqueles que amam a Deus. Deus faz frutífero. O Senhor falando ao povo de Deus, olha, você é o meu povo, não haverá estéril, vocês darão frutos, terão filhos, serão abençoados. E Deus fala, o meu favor é sobre vocês, povo de Deus. Aqueles que amam a Deus serão abençoados. A palavra que Deus traz ao povo de Deus, no deserto, testificado ali pela palavra, o poder de Deus através da vida de Moisés, é a palavra que Deus traz a nós hoje. Nós somos povo, nós temos promessas sobre nós, e onde vai testificando, no Novo Testamento, palavras, o novo nascimento, a nova aliança, testificando as palavras de Deus através da vida de Moisés, através do povo. Lembrando, nós fomos enxertados na videira. Nós temos direito às promessas do Pai. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós passaremos pelas lutas aqui também, mas não se compara à grande glória que está por vir, do que viveremos na eternidade. Não se compara, irmãos. Eu sei que está difícil, que está uma luta. Às vezes a gente é cometido de uma tristeza em alguns dias. Esse mundo é vil, é duro. Quer nos tragar. Em todo momento a gente recebe informação do que são as conquistas desse mundo. Sabe, irmãos? Adquire aquilo, tem aquilo. E se você está por um pouco momento, um pouco fraco na fé, não se alimentando como deveria, vai se abatendo. Puxa, não conquistei aquilo. Eu não tenho isso. Tristeza. Tristeza. Então a gente vai começar, não, então eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso me dedicar mais aqui, acolá. E não ouve a voz de Deus, você traça os objetivos segundo o que você pode fazer para adquirir e conquistar os valores e os troféus que a traça corrói, que ferruja. Porque a gente é bombardeado de informações todos os dias do que é conquistar. Tantas coisas, irmãos. A internet está aí e acelerou muito tudo isso. Não é verdade? Tem curso para tudo. E às vezes você olha os cursos que falam, a sensação que dá aqui, que eu sou burro. Tanto que os caras manjam, né? E falam assim, não, porque em tantos dias você vai. Rapaz, você vai faturar rapidamente e olha, clica aqui que você vai voar. E eles vêm com os argumentos em tudo, todas as áreas hoje em dia. Tem para tudo, irmãos. Alguém falando que você não sabe fazer e que precisa aprender. E tem a palavra de Deus falando que você é povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Povo escolhido de Deus para viver os milagres de Deus, as promessas de Deus, viver a eternidade, e a gente se permite ser abatido. Quando Deus fala, na verdade, nós somos favorecidos sobremaneira. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados de acordo com o seu propósito. E a gente ficar olhando para tudo que oferecem, tudo que parece trazer consolo, sustento, alegria, onde na verdade aquilo que nos alimenta de verdade é no amor de Deus, na presença do Pai que nos satisfaz. Você pode ter o que for, irmãos, nada se compara à presença de Deus. Nós sabemos disso, não é verdade? Você pode ter o conforto do lar que você sempre sonhou. Se você estiver longe de Deus,
Você pode estar numa tristeza e uma depressão profunda, na melhor casa do mundo. Nós vimos isso constantemente, de pessoas que conquistam tantas as coisas e querem tirar sua própria vida. Tem tudo. Pode fazer qualquer coisa, para qualquer lugar do mundo, a hora que for. Comprar a comida que quiser. Ter os bens que quiser. Morar onde for. Com uma tristeza profunda, com vontade apenas de morrer. Isso tem muito, muito. E muitos nós sabemos que tiraram sua própria vida. Muitos. Porque a alegria é só no Pai. E quando nós estamos no Senhor, no nosso secreto, com o Pai em intimidade, não há nada que se compare, irmãos. Quando a gente busca e o encontra, e Deus fala, entra no teu quarto em secreto e me busca em secreto, que em secreto eu vou te recompensar. Se você não tem vivido as promessas de Deus, o enchimento do Espírito Santo, você não tem acessado o teu lugar secreto. Ah, mas estou na igreja sempre, quarto e domingo, e tem culto de homens, eu estou no culto de homens, eu estou no culto de cura na segunda. Você precisa de cura? Não, estou bem, mas eu quero palavra. Amém, glória a Deus. E você vai estar alimentado, sem dúvida alguma, mas se você não tem tido o seu tempo de devoção a Deus diário, e no teu lugar secreto, naquele bate-papo profundo, você não tem vivido da plenitude daquilo que Deus tem para você, que Deus tem para nós. Porque Deus tem um lugar de encontro conosco, que é na coinonia, no corpo, mas você, quando for orar, ora assim, Pai nosso que estais no céu. E na sequência, Mateus 6,6, vai até o teu aposento, entra, fecha a porta e ora ao Pai em secreto, que em secreto te recompensará. Não seja como aqueles que oram, hipócritas que oram pela sinagoga, querendo se aparecer, seja aquele que vai aonde? No secreto. No secreto. É ali onde Deus dá as estratégias. É ali onde Deus fala de uma cidade que ninguém imaginou no interior do Amazonas. É ali que Deus fala de algo sobrenatural que precisa acontecer. Como Deus deu uma visão de algo que precisava ser feito em meio aos adolescentes da cidade, que vai ser feito nos próximos anos, que todos os adolescentes da cidade saberiam, e vai acontecer. É Deus no secreto que fala, isso, filho, isso precisa ser feito. E é assim que Deus vai falar com você, vai falar conosco. Aí você vai chegar no culto edificado e vai contar para o seu irmão, compartilhar no tempo certo, né? Deus vai falar, compartilha com aquele irmão que intercede por você, que ora por você, que te ama, sabe, que não inveja, que tem um amor de Cristo, tem um amor ágape, que não inveja, que não ensoberbece, sabe, que ama de verdade, que alegra. Quando você chega com um carro mais bonito, ele fala, glória a Deus, irmão, que você está com um carro lindo, glória a Deus, que bicicleta, isso aí tem até freio a disco agora. E tem mesmo, né, irmãos, bicicleta com freio a disco. E se alegra, aí você chega para aquele irmão, olha, Deus me deu uma direção, onde? No meu quarto. Ué, mas não foi numa reunião de intercessão do Quiná? Não, foi no meu quarto. Por quê? Porque existe um lugar de encontro. Existe um lugar de intimidade. Aqui onde a igreja se fortalece, recebe palavra de vida eterna, nos fortalecemos para encher mais essa igreja. Para Deus acrescentar dia a dia aqueles que hão de ser salvos. Para a gente impulsionar, para juntar os recursos, para que a palavra chegue aos quatro cantos da terra. Mas o alimento maior ainda, junto com o da igreja, é o seu secreto, porque você vai vir cheio do Espírito Santo. Cheio de promessa, cheio de direção, e vai compartilhar, e a gente vai sair regozijando, porque eu também estava no secreto, cheio de direção de Deus. Ah, mas eu não tenho um ministério, Deus não me levantou um ministério para que eu exerça. Deus colocou no ministério sim, no ministério que você faz parte. Você vai compartilhar com o seu pastor, fala assim, Deus deu uma visão, uma direção, o que eu faço, por onde eu começo. Se for isso que Deus colocar no teu coração, para que Ele dará essa direção, o Espírito Santo vai te dizer mesmo. Sabe, irmãos, nós daremos frutos no corpo de Cristo, e esse é o propósito de Deus. Mas nós temos muita coisa que fazer, eu preciso fazer. O que eu preciso fazer com o meu filho? O que eu preciso fazer profissionalmente? E abençoar? O que eu preciso fazer com o próximo que cruza o meu caminho todos os dias? Nem sempre eu vou estar com o ministério ali para fazer.
E nem por isso nós não vamos nos sentir fortalecidos. Mas nós temos algo para fazer como indivíduo cada um, sendo igreja. Você sendo um povo de Deus, onde Deus te enviar. E claro, estaremos por obras maiores, como o corpo de Cristo. Mas Deus vai fazer com que muitas pessoas cruzem o seu caminho quando você está sozinho. Sozinho. E você vai falar do cadarço, você vai falar do óculos, você vai puxar papo, irmão, que Deus vai te dar sabedoria e daqui a pouco você está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Quinto ponto. Protegidos e guardados. Versículo 15. O Senhor desviará de ti toda enfermidade. Ele não te afligirá com as terríveis doenças que conheceste no Egito. Antes as porá sobre todos que te odeiam. Amém? Essa é a promessa que Deus tinha sobre o povo de Deus. Para não temer quando tomar posse daquela terra. Sobre aqueles que te odeiam, as doenças estarão sobre eles. Porque você é meu povo. Você é povo meu. Então nós somos protegidos e guardados por Deus. Essa é a promessa que o Pai tem sobre nós. Versículo 21. Não te espantes diante deles, pois o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti. Deus grande e terrível. Alguém tem uma versão diferente de terrível? Temível. Tem mais outra tradução? O Senhor, quando fala para o seu povo tomar posse da terra e aniquilar todos que estão lá porque são maus, esse é o Deus terrível. Esse é o Deus temível. Esse é o Deus todo-poderoso que cumpre a sua promessa. Então eu tenho que chegar no lugar onde Deus mandou e arrebentar tudo, não deixar nada do que é, não deixar um vivo. Não. Jesus já se entregou por nós. Nós somos frutos de uma nova aliança. Amém? O que Deus está ministrando para nós é que o plano que Deus tem, as promessas que Deus tem para nós como conquista, como povo de Deus, como identidade de Deus, se assemelham, testificam com a nova aliança. Testificam com aquilo que Deus tem. Testifica com 2 Coríntios 6,16, que diz: e que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus tem um povo, que somos nós. Eles serão o meu templo, o templo de Deus, morada do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós não nos envolvemos com as coisas desse mundo. Por quê? Somos morada do Espírito Santo. Mas como é que eu vivo então? Você vai viver nesse mundo fazendo a diferença porque a gente quer que aquele ser humano lá, que está lá, se torne templo de Deus. Que ele conheça o amor de Deus. Que ele receba o milagre de Deus. Das promessas de Deus. Ele ter direito também. De os olhos espirituais dele serem abertos e ele falar assim: oh, agora eu entendo. Existe vida eterna. Eu vou reinar com Cristo. Então ele viver essa novidade de vida, esse milagre que vivemos. Essa é a missão que Deus tem para nós. Deus tem um povo separado. O Senhor fala assim: sede santo, santos como eu sou santo, diz o Senhor. Ele fala para o seu povo: seja separado. Santo aqui é separado. Separado deste mundo. Filho, seja assim. E vocês farão obras tão grandes ou maiores do que eu fiz. Por como? Sendo separado. Sendo separado, não se conformando com este mundo. Não se conformando com argumento e falando: olha, não é assim não. Te disseram isso? Te disseram isso, que você vai perdição eterna? Ou então você vai voltar depois, na reencarnação? Olha, eu preciso te dizer uma coisa: o Espírito Santo vai revelar a verdade de Jesus sobre você, para você, sobre a sua vida, a promessa de Deus. Olha, está aqui o que Deus deixou. Você vai deixar
ele refletir e o Espírito Santo começar a agir. Olha, Deus te escolheu para ser filho amado. Deus tem herança para você. Não viva assim não. Não viva assim não. Viva crendo no poder de Deus. Crendo que você vai reinar com Cristo. Que você é coerdeiro com Cristo. Das promessas de Deus. Não fique triste não. Saiba, o Senhor vai glorificar a sua vida quando Ele voltar. Como corpo de glória, nós iremos junto ao Pai. E a gente vai levar palavras de vida eterna. Faremos com que vidas e mais vidas entendam. Esse é o povo separado. Não é que se separa porque não quer se envolver, não quer estar junto. Não, é que faz a diferença. Está ali, separado, sabendo aquilo que... Tendo as atitudes diárias daquilo que edifica, nem tudo nos convém mesmo. O que nos convém é nos encher do Espírito Santo. É saber do que Deus tem para nós, enquanto estamos aqui. E como vamos usar o melhor o nosso tempo, enquanto estamos aqui. Porque somos templo do Espírito Santo. Estamos procurando, buscando viver em santidade, em separação. Para quê? Para que a luz de Cristo brilhe e as vidas desejem esse amor, queiram esse amor de Deus. Amém? 7. Revestido com forças dadas por Deus. Versículo 24. Também entregará nas tuas mãos os seus reis, e apagarás a sua memória debaixo dos céus. Ninguém te poderá resistir, até que os destruas. Os reis se dobrarão a Deus, se dobrarão a Cristo. Os reinados se dobrarão a Cristo. Quando Jesus voltar, acabou qualquer tipo de reinado, qualquer tipo de riqueza. E aqui Deus fala ao seu povo, eu colocarei em suas mãos. E Deus fala para nós somos revestidos com forças dadas pelo Senhor. Esse é o revestimento, essa é a promessa que Deus tem para nós, que testifica em Atos 1:8, diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Vocês receberam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Quando que desce o Espírito Santo sobre nós? Quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Desce sobre nós o Espírito Santo. Entra em nós o Espírito Santo. Então faz nova todas as coisas. E fala, filhos, vocês são revestidos de força, dada por mim, para cumprir o plano de Deus sobre a sua vida. Nós temos o que precisamos para fazer a diferença. Não precisamos ficar abatidos. Ficaremos tristes por muitos momentos e até abatidos. Mas não ser destruído, porque isso é a promessa de Deus. Nós logo lembraremos que o Senhor traz as palavras à nossa memória, que nós teremos aflições nesse mundo, mas temos que ter o bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, então vamos adiante, e seguimos adiante, deixando para lá aquilo que nos separa do Senhor. Então, nós entendemos os privilégios de ser povo de Deus, nós entendemos aquilo que é a nossa identidade, do que recebemos do Pai como poder, como proteção, como capacitação para cumprir. Agora tem as nossas responsabilidades. O que fazemos com tudo isso? A gente só engorda e espera a morte chegar? A gente só leva a vida? As responsabilidades. Versículo 2 e 3, do mesmo capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente a destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Nós não temos que ter compromissos, fazer compromissos com este mundo, com os objetivos desse mundo, com os objetivos
das trevas. Nós não temos compromisso. O Senhor nos separou. Foi um preço caro. Então, nós temos essa responsabilidade de não fazer compromisso com aquilo que é ser instrumento de perdição. Nós temos um papel daquilo, tudo que foi comprado sobre nós, derramado sobre nós, sob o poder e a responsabilidade. Olha, compromisso com a verdade, com o plano de Deus, de levar esperança a quem está necessitado. Quando foi falado aqui que 240 famílias, ao menos 200, né, receberam uma porção do amor de Deus, é para isso que o Senhor nos chamou. O mover santo, e numa direção de Deus, onde os filhos obedecem, dezenas e dezenas de famílias são abençoadas com o poder de Jesus. Centenas de pessoas, de vidas ali, o Espírito Santo desceu sobre elas e passou a ser povo santo. E falou, agora vocês são um povo meu. Receba a capacitação, você é povo meu, não se envolve, você é revestido de poder, de sabedoria, para quê? Para suas responsabilidades. Não se junte com os objetivos desse mundo, porque você tem uma missão sobrenatural. Os poderes desse mundo aqui, eles são limitados ao que esse mundo oferece. Você vai ser instrumento de um poder sobrenatural, de um objetivo sobrenatural, de um reino sobrenatural. Quando Jesus falou a Deus, Pai, eu os abençoo na Tua palavra, Pai. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal, porque eles não são desse mundo, como eu também não sou deste mundo. Está em João, capítulo 17. Jesus orando e falando, eles não são deste mundo. Quantas vezes, irmãos, nós esquecemos de algo sobrenatural que Jesus declarou. Pai, não peço que tirem daqui, mas que livre do mal. Porque eles não são desse mundo, como eu também não sou. Como Deus falou comigo, irmão, sobre isso quando minha mãe faleceu. Fala, pai, a dor, que dor é essa? Não minha, a dor que ela sentiu. Sabe, a dor que meu tio, que era grudado com ela, estava sentindo. Meu tio de 55 anos chorava todo dia para nós no telefone. A minha irmã amada, dia 10h30 da noite, nós conversávamos por meia hora, todo dia. E eu falava, Deus, e o Espírito Santo falando, filho, vocês não são desse mundo. O que é sofrimento para vocês aqui, é diferente do que é sofrimento para mim. O que é dor, eu pensava, será que é dor para Deus? Se o Senhor nos chamou para o teu reino, para uma vida sobrenatural, eu falava, amém, Jesus falou, eles não são desse mundo, Pai, como eu também não sou. Irmãos, quer bênção maior do que essa? Quer segurança maior do que essa? Que alegria maior do que essa, que é honra maior do que essa. Saber que temos um plano aqui, mas viveremos eternamente não aqui. E quando a morte vier, vai vir uma alegria sobrenatural. Pode vir dor, pode vir talvez aquela coisa triste de não ver a família, mas você vai encontrar com o Senhor. Porque Ele declarou diante de Deus, eles não são desse mundo. Então, uma responsabilidade nossa é, nós não devemos fazer compromissos com os objetivos desse mundo. Pois foi pago um alto preço. Habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você é povo de Deus. Você tem a missão de Deus em sua vida. Por mais que às vezes seja muito difícil compreender, o Espírito Santo vai te dar fé. Vai derramar fé sobre o teu coração. E você vai adiante, impulsionado pelo poder de Deus. Esse poder que nos impulsiona como filhos de Deus, filhos do seu amor. De um reino sobrenatural. Amém? Versículo 5. Assim, porém, lhes farei, derrubareis os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus bosques sagrados e queimareis o fogo, as suas imagens de escultura.
Devemos acabar com qualquer idolatria. Está aí as nossas responsabilidades. O Senhor falou sobre o teu povo: eu vou queimar tudo que vocês encontrarem na terra prometida, vou queimar toda essa idolatria que vocês vão encontrar lá. E o Senhor fala sobre você, Ele vai queimar toda idolatria, Ele vai falar sobre a idolatria que existe no nosso coração. E por muitas vezes, hoje em dia, irmãos, não é adorar imagem de escultura, não, mas é um celular, é um Instagram, é um YouTube, é uma novelinha que rouba a nossa atenção de Deus, é uma distração. O Espírito Santo vai te dizer, porque o Espírito Santo é fiel, ele testifica da palavra de Deus, aquilo que rouba a sua atenção, aquilo que te faz ficar mais preguiçoso, além do descanso que você é merecido, que você merece, onde você já deveria levantar e estar cumprindo o propósito de Deus, você continua procrastinando, continua dando vazão à preguiça, e ali fica, e ali não sai. Levanta e se prostra. Levanta e se prostra no teu secreto, porque provavelmente você está desanimado no teu lugar secreto, que é o teu quarto, é a tua sala. Porque o teu aposento, irmãos, não é necessariamente o teu quarto apenas, é o teu lugar de segurança, pode ser a tua sala, o teu lugar ali entre você e Deus. E se você está sendo assim, você está sendo no teu lugar secreto. Seu lugar secreto é para falar com o Pai do amor. Se está triste, é nesse lugar secreto que é para dizer: Pai, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, Pai. Sinto tristeza, venha sobre mim com a tua fidelidade, Senhor. Tira essa tristeza, transforma em alegria. Pai, Espírito Santo, e chora ali, irmãos, e fica ali. E chora, e chora, e chora. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E desfruta do amor de Deus. A gente vai ficando endurecido, irmãos. Esse mundo duro vai endurecendo o nosso coração. Até para se quebrantar na presença de Deus, está duro, irmãos. Está duro. O povo é duro. E a gente precisa... Qual que é o teu propósito aí na igreja? Não é adorar? Já chega levantando a mão. Já chega se prostrando. Talvez o prostrar o teu coração, em algumas vidas, não seja levantar as mãos. Amém, tudo bem. Mas chega adorando. Vem focado na missão. Vem adorar o Senhor e entrar na presença dEle. Você já entra ali para o Senhor, irmãos. Vai começar a adoração aqui. Eu vou com esse louvor aí, vamos pegar fogo esse culto aqui. Por quê? Porque eu estava no secreto ali, eu chorei o dia inteiro. E eu recebi o consolo do Pai. Então eu quero aqui exultar o Senhor com a minha comunidade, declarar que Ele é Deus fiel, que Ele é bom, poderoso. E Ele vai nos impulsionar, irmãos. E nada para a igreja do Senhor. Nada para a igreja do Senhor. Sabe por que nada para? Porque você busca o Senhor em secreto. E Ele te levanta e fala: vai lá agora com o corpo, joelho. Vamos encontrar com o tornozelo, com a coxa, com as costas, com o antebraço, com a mão, aquele que chega forte, mão forte. Com a cabeça, com a orelha, com aquele que tem o seu valor. Que Deus derramou os dons sobre você para a edificação do corpo. E você é especial ali porque Deus te colocou ali com um propósito. E você fala: agora é a hora da igreja adorar. E vem e cumpre. Sabe? A resposta de que, por muitas vezes, nós, povo de Deus, endurecemos nosso coração é a maneira que nós chegamos. O que a gente espera? Que o jejum dos irmãos da adoração tenha sido o dia todo para que o céu se abra e venha através deles. Porque se não vier através deles, irmãos, estou com uma preguicinha, vou ficar aqui sentadinho. Que seja através do louvor. Não, somos nós, igreja. Somos nós, povo de Deus. Pai, eu peço que, não quero que tire do mundo, mas que o livres do mal. Porque eles não são desse mundo, como eu também não sou. Aí Jesus se assemelha a nós. Eu também não sou. Eu também não sou. Eles não são desse mundo. Então, venha para adorar, venha para cumprir. Sua geração não passou, sua geração é agora. Você não está velho demais, sua geração é agora. Seu tempo é agora. O tempo que Deus vai usar a tua vida é agora, irmãos. Até o último fôlego, você tem vidas para salvar.
Você pode estar sofrendo dores, irmãos. Como eu tenho minha bronquite aqui, eu falei no culto de cura na semana passada. Eu tenho minha bronquite, eu oro por cura sempre, mas eu tenho minha bronquite que eu não sou curado. Eu já orei por irmãos que foram curados e minha bronquite eu não sou curado. Mas por isso eu vou deixar de falar do amor de Jesus? Isso não impede, se esse é meu espinho da carne, amém. Mas vou continuar pedindo a Deus que tire. Estou tendo aflição. Mas bom ânimo, porque a gente tem muito o que fazer. Você pode estar passando por aflição, sim, mas tenho certeza que o Senhor fez de você uma nova vida. E quando o Senhor fala sobre o céu, você fala, Senhor da glória, existe uma promessa sobre a minha vida, eu tenho responsabilidades, eu não vou receber esse amor, esse poder sobre mim, não fazer nada. Porque o que eu preciso? Acabar com toda idolatria que possa existir na minha vida. Nada vai me separar de Deus. Seja um eletrônico, seja a comida, seja o que for. Algumas vezes, irmãos, Deus fala comigo através da comida. Hoje a minha esposa falou, amor, você está emagrecendo. Sim, porque o Espírito Santo falou comigo. Filho, vamos colocar em ordem de novo isso aí? Já deu, né? Essa falta de mão na alimentação, né? Hã? Amém, Senhor, o que o Senhor quer? Aí o Espírito Santo começa a falar, isso aqui, tá. Você vai dizer que o doce não tem controle sobre a sua vida. Quem tem é o Espírito Santo de Deus. Tá bom, doce, sai daqui. Sai, pão francês. Aliás, é muito bom eu diminuir. Controle. Quem controla, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Posso que não estivesse idolatrando, mas roubava a minha atenção. Roubava o meu tempo. Roubava os meus recursos. E o Espírito Santo fala assim, filho, eu quero colocar em ordem todas as coisas, suas finanças, sua alimentação, o teu ministério, o teu sacerdócio como pai. Quero colocar em ordem todas as coisas, filho. E você vai continuar passando por dores. Está aí, com a sua bronquite, servindo a Deus, amando seus filhos, buscando a Deus, passando por luta. Muita luta, irmãos. Muita luta, eu tenho certeza, se eu perguntar para vocês vão dizer muita luta. Mas a gente não pode parar de fazer aquilo que o Senhor tem, porque nós fomos regenerados. Nós fomos regenerados. O Espírito Santo tem feito transformação. Se não atingimos aquele X objetivos que nós colocamos na nossa planilha, nós vamos parar ou desanimar? Não. Não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu lembro as transformações que Ele fez na minha vida. Eu lembro de que o Senhor resgatou a minha vida, eu consegui falar de Jesus para minha mãe, há 23 anos atrás. E minha mãe morreu nos braços do Pai, feliz no Senhor. Eu lembro disso, quando vem um desânimo, eu lembro disso. O Espírito Santo traz a memória que traz a esperança. E assim Deus faz, assim Deus levanta. E Deus continua fazendo a obra, através da sua vida. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor. Versículo 11 e 12. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Se ouvires esses juízos e o puseres em prática, o Senhor, o teu Deus, manterá a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Amém? Se lembrarmos, isso que é o que Deus falou ao povo dele, para tomar posse, enquanto tomasse posse da terra prometida. Lembra dos mandamentos, filho. Lembra dos mandamentos. E eu vou ser fiel com você. Eu vou ser fiel com você. E testifica, João 14, 21, diz assim, aqueles que assentam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Amém? O Senhor vai se revelar a você, porque você tem guardado os mandamentos. E Deus fala, filhos, não devemos nos desviar da sua palavra. O Senhor falou ao teu povo, não se desvie dos meus mandamentos. Nós não devemos nos desviar da sua palavra. Para quê? Para que a gente receba a revelação de Deus. Para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e direcionados para o sobrenatural que Deus tem para fazer através da minha e da sua vida. E porque me amam, serão amados do meu Pai, e eu também os amarei.
e me revelarei a cada um deles. Se você guardar os mandamentos do Senhor, o Senhor vai se revelar a você. Vá em secreto, que em secreto eu vou te responder. Eu me revelarei. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achado. Você vai falar assim, achei o Senhor. Onde? Porque eu clamei, eu busquei. Eu fui, eu cumpri o que Deus falou. Eu serei achado de vós. Você vai sair orgulhoso, eu achei o Senhor, eu achei o Senhor. Ele falou comigo, Ele me direcionou onde? Na minha sala, no meu quarto, no tabernáculo, no culto. O Senhor falou comigo, porque clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Sabe o que é coisa grande e firme que não sabe? É algo que estava mantido em segredo por a nós. E Deus revelou. Ou seja, Deus revelando seus segredos aos amigos dele. Que ele fala, já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o segredo do seu senhor. Chamo de amigo, porque aprove a mim contar os meus segredos a ti. Aprove a Deus contar os segredos a nós, irmãos. Nós temos essa missão, essa nossa responsabilidade. Esse é o plano que Deus tem. Não devemos nos desviar da sua palavra, porque ela tem promessa sobre nós. Amém? Versículo 18. Delas, não tenha medo, não deixes de te lembrar do que o Senhor, o teu Deus, fez a Faraó e todos os egípcios. Ou seja, para o povo lembrar de onde eles foram tirados. Do cativeiro do Egito. O que Deus fez a Faraó. Deus vai trazer a memória do cativeiro que Ele te tirou. E quando eles lembravam do Egito, podia temer Faraó, sabe? Lembrar, poxa, ele vai achar a gente. E esse tópico diz, não devemos estar livres de qualquer temor de homens. Qualquer temor de homens. O seu papo, a sua intimidade é com o Pai. Claro que a gente tem que respeitar quem é autoridade sobre nós, homens de Deus, e glória a Deus por isso. Nós devemos respeitar e submeter, mas temer a Deus. Eu respeito o apóstolo Alexandre, todos os meus pastores, mas eu temo a Deus, porque eu sei que Deus fala com eles, e eles são usados como filhos de Deus, e são bênção de Deus. E não temos, eles são uma bênção, são homens de Deus. Nossa responsabilidade é não temer nenhum homem neste mundo, temer a Deus. Atos 4,19 diz assim, Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pedro e João sendo interrogados, falou, vocês acham que a gente tem que obedecer a vocês? Ele diante de autoridade, que podia prender, matar eles, vocês. A gente não pode deixar de dizer o que temos visto e ouvido. A gente vai propagar o amor de Deus, sim. Nada vai nos parar. Pode ter perseguição, pode mudar a lei. Nós não vamos deixar de pregar o Evangelho. Ah, mas vocês pastores, correm o risco de serem presos. Se for por amor a Cristo, eis-nos aqui. Se for para ser esbofeteado por amor a Cristo, que honra, bem-aventurado aquele que levantaram mentira ao seu respeito por amor de Deus. Bem-aventurado, felizes, que passarem por perseguição por amor a Deus. Nós não vamos deixar de pregar o Evangelho,
Esse é o propósito que Deus tem. Você é escolhido para essa missão. É escolhido. Quando aquela equipe de 48 irmãos foram para Borba, cada um foi para pregar. O evangelista André apenas? Não. Cada um foi para pregar ali. A gente vê as fotos. Tem os jovens pregando para um adolescente, uma criança, para um senhor. Os mais experientes pregando para uma criança, para um jovem. Ali junto. Em lugares humildes, ali pregando. E nós não vamos parar de ter tanta equipe apostólica para você pregar. Irmãos, nada como um filho que faz a obra de Deus, o Espírito Santo através da vida dele. Faz toda a diferença em nós. A gente se sente vivo, porque é o poder de Deus vivo em nós. E por fim, versículo 25 e 26. As imagens de esculturas de seus deuses queimarás no fogo, não cobiçarás a prata, nem o ouro que haja nelas, nem os tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, como a ela. De todo o detestarás, e de todos falando, você não vai se envolver quando tomar posse de tudo aquilo que é idolatria, será eliminado. E Deus fala para nós, não devemos desejar as coisas mundanas, as coisas desse mundo, porque esses valores não são para nós. Nós não queremos essa maldição para nós. Nós não somos desse mundo. Em 1 Timóteo 6,10 diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Deus tem para ti uma vida sobrenatural, e uma vida dependente da sua provisão. Ele vai te dar a medida necessária, não mais para que você venha ensoberbecer, e nem pouco para que você venha mendigar o pão. Ele vai dar o suficiente para você cumprir o propósito. Pode ser que Ele te dê muita abastança, muito provavelmente porque você tem um coração bom e não está se idolatrando, mas vigia, porque a raiz ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos que amam se perdem, porque é fácil se desviar. Então uma responsabilidade nossa é não se envolver com os valores desse mundo, porque você é um ser sobrenatural, com uma missão sobrenatural. Teve um irmão, o Jair compartilhou, de um rapaz que conheceu Jesus, né? Um senhor. E ele ficou afastado muitos anos, né? Conta aqui, irmão. O testemunho é teu, não meu. Eu não lembro perfeitamente. Glória a Deus. Foi na última comunidade que nós tivemos. Estava conversando com o pastor Cadu. Nós temos tudo aqui. Nós temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo. A hora que a gente precisar recorrer, nós temos um Deus Todo-Poderoso. E quando a gente chega numa comunidade, pessoas carentes, pessoas que conhecem Deus de ouvir falar, Jesus, aquele da cruz, crucificado, mas não sabe o que Jesus pode fazer, o poder que Jesus tem na nossa vida. E no final de uma casa lá na comunidade, eu conheci um homem, um senhor de 58 anos. Quando eu abordei ele para falar com ele, ele chegou perto de mim. Primeira coisa que ele falou:
parece que eu te conheço. Já não esteve aqui? Falei, não. Nossa, você é conhecido. Eu comecei a conversar com aquele homem, e ele disse que fazia 9 anos que ele morava naquela comunidade, que ele perdeu a mulher dele e foi para lá. 9 anos morando ali, sem esperança, triste, disse que perdeu a vontade de viver, que ele não tinha mais alegria. Fazia 9 anos que ele não sabia o que era sorrir, ele ia trabalhar e não tinha mais coragem, voltava, deitava na rede e ficava esperando o tempo passar, ficava esperando a hora dele chegar. O inimigo falava na cabeça dele, meu, se mata, você não tem mais jeito. Os filhos morando com ele ao redor, os netos. Aquele homem, com a cara triste, eu fiquei 40 minutos conversando com ele. Acho que em 9 anos, nunca ninguém sentou e conversou com ele tanto tempo. Ou sequer 5 a 10 minutos. Um homem depressivo, triste, e nem ele sabia que era depressão, porque não sabe, só queria morrer. A esperança acabou. Aí eu comecei a falar para ele que essa tristeza dele só tinha uma pessoa, o Todo-Poderoso, Jesus, que poderia tirar essa tristeza. Eu compartilhei meu testemunho com ele. Eu falei, você perdeu uma esposa há 9 anos. Eu em pouco tempo perdi a minha mãe, meu irmão e meu pai, muito rápido. Tinha tudo para estar triste, mas a alegria que está em mim é Jesus. E essa alegria, meu irmão, se você quiser, você pode ter de novo na sua vida. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a olhar para o lugar que você está aqui, ó, que é lindo, lindo, rio, árvores, espetacular. Você não está enxergando, mas a hora que você aceitar Jesus como seu Salvador, seus olhos vão se abrir de uma tal maneira que você vai ver a grandeza desse Deus Todo-Poderoso e a beleza do lugar que você mora, ver os seus netos, seus filhos aí, ó, a alegria vai brotar no teu coração. E ele aceitou Jesus como seu Salvador, chorou muito. Eu dei um abraço nele tão forte que eles não são acostumados a abraçar. Eles abraçam todo com medo. Acho que não sabe mesmo, né? Depois que ele aceitou Jesus, ele me abraçou tão forte, tão forte, tão forte, que eu vi alegria no rosto dele, vi as lágrimas sobre o rosto dele. Aí eu falei, glória a Deus. Ele olhou para mim e falou, olha, estou mais leve. Obrigado por você vir aqui. E agradeceu. Então, meu irmão, é isso. A importância, nós temos tudo, tudo, tudo. E muitas vezes não valorizamos o que nós temos. Nós temos uma igreja linda, nós temos pastores, nós temos Deus, Jesus, o Espírito Santo. E muitas vezes não valorizamos. Murmuramos, reclamamos. Aí você vai lá no Ribeirinho lá, tem uma pessoa lá que nem sabe o que é isso. E quando ele aceita Jesus, a alegria vem no coração de uma tal maneira que se fala, meu Deus, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Esse é o amor de Deus, que traz esperança e transformação às pessoas e famílias. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos adorar o Rei Jesus. Eu vou te encorajar a falar para quem está do seu lado assim, ó, Jesus falou que você não é deste mundo. Fala para ele. Mas irmãos, tem muitas vidas que não sabem disso. E precisam saber
se eles se entregarem ao amor de Jesus, eles se tornarão também seres celestiais. Passarão a não ser desse mundo e passarão a ter a mesma missão que a nossa: levar o evangelho a toda criatura, ao que está próximo e ao que está longe. Vamos adorar Jesus, depois nós vamos orar para que Deus nos fortaleça e nos impulsione com o amor e o poder dele. Amém?